Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Brian Fraboni. E eu sei que eu fiquei um tempo aí sem gravar vídeo pra vocês, né? Mas agora, esse vídeo aqui vai ser um vídeo que eu vou tentar contar um pouco da minha história sobre jogos, como que eu descobri os jogos, o que eu gostei de fazer, quais são os meus jogos favoritos, franquia e essas coisas. Então, é isso. E fique com a intro do canal. Tudo começou na época de TV. Eu tinha 4 anos, 3 ou 5 anos. Eu não tinha celular nem nada nessa época, nem videogame nem nada. Eu só tinha TV. E na TV tinha tanto o YouTube, tanto o YouTube Kids. Nessa época eu não via YouTube, então eu só via o YouTube Kids. Nessa época eu via, né, Galinha Pintadinha, essas coisas. Ben 10, o desenho assim. Pica-Pau também assistia muito. Porque eu ainda não conhecia jogos, essas coisas, né? Nessa época eu nem sabia o que era jogo. Pra mim era tudo desenho, animado, essas coisas. Até que chegou um dia que meu pai comprou um tablet pra mim. Ele e minha mãe compraram um tablet pra mim. E foi daí que começou os jogos. Foi daí que eu comecei a descobrir jogo, essas coisas. E eu lembro que o primeiro jogo que eu tive no tablet foi esse joguinho aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram desse jogo, mas era tipo um que você corria com zumbis e você tinha um tsunami e tal, você comia as pessoas, você ganhava mais zumbis. Era tipo um Subway Surfers 2D, só que versão zumbi. Era muito top. Foi o primeiro jogo que eu tive. E nessa época, meu pai ele adorava muito jogo de zumbi. E se tem uma franquia que meu pai gostava, era Resident Evil. Vocês nem devem conhecer. Mas Resident Evil é tipo uma franquia de jogos de zumbi, terror, ação, essas coisas. Meu pai adorava essa franquia. Ele adora, no caso. Ele adora todos os personagens, principalmente o Leon, que é o do meio aí. E nessa época eu também gostava de joguinho assim de zumbi. Eu jogava nessa época, acho que Subway Surfers. Aí também tinha esse joguinho do zumbi que eu falei. Essas coisas. Meu pai adorava jogo de zumbi. Terror, assim, suspense, ele adorava. Só que aí, quando eu tava no meu tablet, eu descobri um jogo. Que foi o jogo que me marcou. Que foi Plant vs Zombies. Esse jogo, eu não sei nem o que falar. Que na época eu só ficava jogando aqueles joguinhos ali vendo YouTube Kids. E quem me apresentou esse jogo foi meu pai. Meu pai tinha o celular dele e ele começou a jogar esse jogo. E ele falou: Filho, descobri um jogo muito legal. Joga. E quando eu só joguei um pouquinho desse jogo, eu amei. Porque pensa comigo, um jogo que tem plantas que se mexem, que atiram, tem um monte de mecânica, zumbis indo pra cima, comem as plantas, um monte de variedade de planta, um jogo totalmente diferente, com um gráfico mó bonitinho, uma história muito boa, um monte de personagem da hora. Eu adorei o jogo. E esse é, pra mim, um dos top 3 jogos ou franquia que eu mais adoro. Eu amo Plant vs Zombies. Amo mesmo. Só que aí o Plant vs Zombies começou a ficar um pouquinho pra trás. Porque veio outro jogo. Minecraft. Irmão, quando eu descobri esse jogo, sei lá, eu achei o melhor jogo do século. E quem me apresentou esse jogo, se eu não me engano, foi a minha prima Tainá. Porque ela jogou Minecraft, que nessa época o Minecraft tinha feito tipo um. Isso aqui, eu queria. Esse. Que era tipo um teste Minecraft. Que tinha um Minecraft pago e esse aí, que era só pra você testar o jogo. E aí ele era de graça, esse aqui. Eu baixei, né, pra ver. E eu adorei. Um jogo quadrado com um monte de personagem, mundo aberto, tudo bonito. Eu falei, eu quero jogar esse jogo. Só que, né, era pago, então eu não conseguia jogar. Só que nessa época existia muitas cópias, então eu ficava jogando as cópias e tal. Só que aí, meu pai e minha mãe foram lá e compraram o PS4. PS4 que na época não tinha o PS5 ainda, isso foi em 2018, 2019, por aí. E era um jogo, era o melhor PS do ano.
na época. E daí eu ganhei, que meu avô me deu, o CD do Minecraft original. E aí eu joguei ele no PS5, no PS4, quer dizer. E aí eu vi que o jogo era bom mesmo. Joguei a história, zerei o jogo, adorei o jogo. Adorei demais. Foi uma experiência muito incrível jogar. E aí o Plant vs Zombies ficou lá no meu celular. Eu jogava ainda, até fazer umas coisas, mas o Minecraft era o que eu tava jogando. Só que aí eu descobri um jogo que tinha no PS4, que era Plant vs Zombies Garden Warfare 2. Esse jogo era um Plant vs Zombies, só que bem mais realista e muito mais top. E nessa época o Plant vs Zombies do celular já tinha até enjoado, porque era tudo a mesma coisa. Mas quando eu descobri esse jogo, era um jogo que eu jogava. Um monte de personagens que eu achava da hora. Mais personagens novos. Um monte de mecânica diferente. De tiro. Com uma câmera toda diferente. Muito mais realista. Foi um jogo que eu adorei. Só que nessa época, como era muito novo, eu não sabia que esse jogo tinha história, né? Então, a maioria das coisas, eu nem sabia o que fazia. Eu só ficava matando zumbi. Hoje em dia, o jogo já tá quase zerado. Porque eu já fiz um monte de coisa. Esse jogo, a história dele é muito da hora. Muito da hora. Só que aí. E aí também, né? O jogo era muito da hora. Só que aí chegou um momento que a Capcom, a empresa que fez Resident e Street Fighter, essas coisas, ela resolve criar Resident Evil 2 Remake. Ela começou a fazer os remakes dos jogos. E quando lançou esse remake, meu pai, que adorava a franquia, já comprou. Comprou na hora. E aí eu resolvi jogar esse jogo, pra ver como é que era. Porque meu pai adorava Resident, vai que é bom, vou dar uma chance. E eu adorei o jogo. Foi muito da hora. Dava um jogo de terror, suspense mesmo. O remake é bem pior que o original. Só que o remake é bom, muito bom. Só que o original é muito melhor. E foi muito top. E aí ela lançou o 3 também, que era tipo na mesma pegada que o 2 remake, só que o 3 pioraram muito, mas mesmo assim era da hora. Tinha o Nemesis, que é um vilão muito bom. Eu comecei a viciar na história de Resident, tanto que depois eu joguei quase todos. No caso eu joguei todos, né? Meu pai tem todos. E aí a gente vendeu o PS4 para comprar o PS5. Que é o videogame, o melhor videogame da atualidade agora, que eu tenho ele, o PS5. E quando lançou o PS5 eu fiquei jogando os jogos lá que eu já jogava e tal, só que aí a Capcom vem e lança Resident Evil 4 Remake. E esse jogo, meu pai já era fã, e quando ele viu esse jogo, ele esperou um tempo para conseguir dinheiro, e aí ele já comprou. E esse jogo é incrível, é o melhor da franquia. Ele, apesar de ter algumas mudanças, né, porque é remake, não remaster, ele é muito fiel ao original. E eu adorei esse jogo, as mecânicas, os personagens, o terror, o suspense, a ação. Foi muito top, eu já zerei esse jogo um monte de vezes. É um jogo que eu adorei. Meu pai também, ele jogava muito. Meu pai joga até hoje, pra vocês terem noção, ele tem 700 e poucas horas de jogo. Isso aí deve estar mais de um ano. Deve estar um ano inteiro jogando 24 horas, talvez. Que é muito tempo. Um ano acho que não dá, não, 24 horas. Mas mais de um mês dá, tranquilo. Um mês inteiro jogando. É muita coisa. E o que eu mais gostava desse jogo era que esse jogo lançou dublado. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei que era dublado. Porque o resto era tudo em inglês. Esse jogo, se não, foi o primeiro que foi dublado pra mim. Uma novidade nem tanto. Nessa época eu já tinha celular, porque eu já não tinha mais o tablet, né, que estragou. Eu já vi YouTube também, conheci os YouTubers e tal. E também tinha o Resident Evil 8, que eu esqueci de falar, que também foi bem da hora. Foi muito engraçado, porque meu pai, quando ele jogou esse jogo, tinha tipo um bebê gigante, muito assustador. E meu pai se cagou com esse bichão. Também era muito bizarro. E agora, terminando a minha história, o que eu quero mesmo é um VR, né? Que esse aí vai demorar um pouco ainda pra conseguir esse aí, que, né, 5 mil. Mas quem sabe um dia, né? Que esse aqui é o que eu quero ter agora. E também um computador gamer, né?
que é uma coisa que eu quero muito ter. Que provavelmente eu vou ter esse ano. Não sei, não tem nada confirmado, mas vai que tem. E meu top 3 jogos favoritos, franquia, assim, é... Primeiro, Plants vs Zombies. Não tem como, foi um troço que me marcou muito. Segundo, Resident Evil. Resident Evil foi uma franquia que também adoro Resident Evil. Não, segundo seria Minecraft. E terceiro, Resident Evil. Que esses três franquias são uma franquia que eu adoro. Eu adoro esses jogos. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e da minha história. Tchau!